Olá, queridos ouvintes ou telespectadores. Espero que esteja tudo bem aí do outro lado, pois aqui as coisas continuam na mesma energia caótica como sempre. Eu decidi criar esses formatos de vídeo onde eu respondo perguntas que são interessantes pra mim, relacionadas com tecnologia ou talvez não, como é o caso desse vídeo. E eu acho que esse formato de vídeo é mais interessante porque aí eu tenho um foco específico, né? Ou seja, esse vídeo inteiro vai ser sobre foco. Então, antes de mais nada, peço desculpas, pois sei que meus vídeos e textos são enormes e que pode causar tédio, fadiga pra quem lê, né? Mas infelizmente eu sou uma pessoa que gosta de abordar as coisas detalhadamente ou não faço nada. E alguns assuntos são mais complexos que os outros, exige pesquisa e também a parte de facilitação, que é a de traduzir essa informação de uma maneira que qualquer pessoa consiga entender. Então, senta que lá vem palestra. Acredito que muitas pessoas que me acompanham nas redes sociais já sabem ou já devem ter notado pela minha personalidade efusiva e elétrica que alguma coisa diferente tem ali, e eu não tô falando especificadamente do meu estilo. Eu sei que somos todos diferentes e essa é a graça de sermos humanos, em minha opinião, mas algumas pessoas veem, sentem e lidam com o mundo de uma forma diferente dos demais. E neste vídeo eu estou me referindo a pessoas que, assim como eu, também são neurodivergentes. Falando em um sentido amplo, neurodivergente é uma pessoa cujo desenvolvimento neurológico ou alguns aspectos do seu processo neurológico são atípicos, ou seja, são diferentes daquilo que a nossa sociedade considera o padrão. A neurodiversidade diz respeito às inúmeras variações possíveis do sistema neurológico humano, variações que são perfeitamente normais. Assim como duas pessoas podem ter a altura ou a cor dos olhos diferentes, elas também podem apresentar tipos neurológicos distintos. Talvez você esteja se perguntando, o que seria um tipo neurológico distinto? Então pode ser uma pessoa que é autista, alguém que tem dislexia ou déficit de atenção, ou até um transtorno psicológico como um transtorno dissociativo de identidade. Também pode se referir aí a pessoas que tenham um déficit, né, uma deficiência intelectual. Então neurodivergente é qualquer pessoa com características neurológicas diferentes do que é tido como padrão. E para simplificar ainda mais, é alguém cujo cérebro funciona de uma forma diferente do que é considerado normal de acordo com a sociedade. Então tá, vamos colocar aí a diferença entre o que é neurotípico e neuroatípico. O movimento em prol da neurodiversidade existe justamente para acabar com a noção de que algumas pessoas são normais e outras não. Voltando a um exemplo anterior, é mais comum encontrar pessoas com os olhos castanhos, mas nem por isso a gente diz que pessoas com os olhos castanhos são anormais, né? Então, nós, enquanto sociedades, precisamos aprender a respeitar todas as diferenças, inclusive as neurológicas. Essa é a luta de quem defende a valorização da neurodiversidade, promover a aceitação das pessoas neurodivergentes, exigindo respeito aos seus direitos e à sua autonomia. Além, é claro, de garantir que a sociedade se torne mais receptiva e acessível para essas pessoas. Portanto, ao invés de empregar termos pejorativos, né, que são historicamente carregados de preconceito, a gente pode usar neurodivergente ou neuroatípico. Já o neurotípico se refere a quem tem um perfil neurológico que é considerado padrão e não representa nenhum transtorno psicológico ou divergência cognitiva. Simples assim. Tá, eu acho que eu entendi essa coisa aí de neurodivergente, neuroatípico, neurotípico, mas o que é o tal do TDAH? Tem um podcast que eu gostaria muito de citar e indicar, pois muito do que eu vou falar aqui eu aprendi ouvindo os episódios e lendo muito sobre psicologia, neurociência, e a parte que mais me interessou de tudo isso, toda essa descoberta, foi as pesquisas, né, de coletas de informação, que nada mais é que um padrão de comportamento e experiências em comum. Então, sem esse podcast, eu não teria aprendido tanto sobre mim que eu aprendi nesses últimos anos que eu venho acompanhado o Tribo TDAH, que inclusive me encorajou a falar a respeito, né? Pra mim faz bem ter essa inteligência emocional e ter consciência de uma possível causa raiz das suas dificuldades, até pra entender a dor, o incômodo ou uma peculiaridade e lidar com isso melhor, que pra mim é a chave do que eu procuro, que é aprender de uma forma otimizada como lidar com isso. Então fica aí a dica de ouvir o Tribo TDAH. Daí sinto que hoje eu consigo viver uma vida mais leve nesse aspecto e saber que tiveram um estudo sobre o que eu tenho e que existem outras pessoas que passam pelas mesmas dificuldades. Então eu gostaria de passar esse conhecimento para outras pessoas que confiam em mim e que se identificam com as minhas experiências. E eu também vou começar agora, né, roubando as palavras da doutora Ana Beatriz Barbosa Silva, que é uma psiquiatra, escritora, palestrante, autora de um best-seller aí, que resumiu exatamente o que eu sinto depois de descobrir tudo isso sobre mim, que, né, é o ponto de vista dela como médica. Ela disse assim: eu acho o nome déficit de atenção um nome muito infeliz, porque na realidade
não é um déficit, é uma instabilidade de atenção. Nada mais é do que pessoas que têm uma velocidade de cérebro maior, ou seja, uma maior quantidade de pensamentos numa maior velocidade. Isso dá inquietação física, isso dá impulsividade, isso dá essa atenção que liga e desliga. Ou seja, se tem um tesão ali no foco, ele vai existir. Se não tem, é a coisa mais difícil é se focar. Então, o transtorno de déficit de atenção, que significa isso, né, a sigla TDAH, é um dos transtornos mais comuns que afetam as crianças. Mas o TDAH também afeta muitos adultos, principalmente aqueles que não obtiveram o diagnóstico cedo e não tiveram a oportunidade de se tratar desde o momento, como é o meu caso. Então, eu aprendi que para meninas o TDAH é muito difícil de ser diagnosticado, já que o TDAH é um espectro e algumas pessoas têm uma intensidade maior do que os outros, né? Alguns indivíduos podem ou não apresentar hiperatividade física ou mental, ou um conjunto dos dois, por exemplo. E algumas meninas podem ter mais inquietação mental, né, do que física. E por ter tantos pensamentos, o corpo não consegue acompanhar as ideias e esses pensamentos. Por isso, meninas têm esse estigma de serem quietinhas, sonhando acordada, enquanto, né, olha para um ponto fixo, né, distraídas com tudo que tá acontecendo ali pelo redor. Mas o TDAH, como, né, todo mundo teve esse estigma, diz, né, que é aquele garoto inquieto, que não para sentado, com a perna tremendo, fala mais que a boca, pode acompanhar, mas isso não fica específico de gênero. Então, biologicamente falando, o TDAH está associado à maneira como certos neurotransmissores funcionam. Então, neurotransmissores são substâncias químicas do cérebro que ajudam a controlar o comportamento. Então, o cérebro controla e regula todas essas atividades fisiológicas, atribuindo tarefas a várias áreas dentro de si. E assim pode executar funções como receber informações sensoriais, iniciação, execução e coordenação de movimentos tanto voluntários quanto involuntários, regulação de humor, emoção, controle comportamental e etc. Então, o processamento e o compartilhamento de informações em vastas redes neurais são, portanto, uma parte essencial do funcionamento normal do cérebro. Então, isso, quem estuda um pouquinho assim, como eu, que é curioso sobre neurociência, neurologia e tudo mais, desse mundo aí do nosso cérebro, nossa massa cinzenta, já deve estar ligado sobre isso daí. Então, isso é alcançado por neurotransmissores que transmitem estímulos nervosos através das sinapses para os neurônios. O TDAH está associado a níveis anormalmente baixos dos neurotransmissores que transmitem entre a área cortical pré-frontal e os gânglios da base, ou seja, dopamina e noradrenalina. Então, a dopamina está ali intimamente associada aos centros de recompensa no cérebro e também interage com outros neurotransmissores potentes para poder regular o nosso humor. Então, níveis baixos de dopamina levam o indivíduo a buscar o sentimento de recompensa por outros meios. Além disso, os níveis de glutamato podem ser mais baixos em adultos com TDAH. Pode ser responsável pelas anormalidades dos neurotransmissores. Isso causa as redes neurais disfuncionais nas partes acima do cérebro. Então, o córtex pré-frontal controla as respostas emocionais, o comportamento e o que é chamado de julgamento, que decide sobre a adequação de diferentes ações. E claro, né, a atenção à tarefa presente, que permite que indivíduos sem TDAH executem tarefas rotineiras sem atenção deliberada e focada, né, em cada etapa do processo da tarefa. É a parte que planeja, inicia e aperfeiçoa ações, bem como executa correções, evitando bloqueios por ações alternativas e permitindo a concentração na tarefa em mãos ali. Os gânglios da base regulam o comportamento impulsivo de modo a evitar respostas automáticas e injustificadas aos estímulos. Então, a disfunção do córtex pré-frontal resulta em falta de alerta, diminuição do tempo de atenção, diminuição da eficácia da memória de trabalho de curto e longo prazo, dificuldade de iniciar e manter atividades, incapacidade de distinguir e evitar tarefas desnecessárias e distrativas. É por isso que os indivíduos com TDAH diminuem o foco. Novamente, né? Há uma dificuldade significativa em organizar o cérebro para a realização de qualquer atividade que exija planejamento de mais de uma etapa, por causa do comportamento que é fortemente guiado pela impulsividade e pela dificuldade vivenciada em ficar parado em um único lugar. O termo doença mental é um termo muito amplo para qualquer tipo de condição que afeta humor, comportamento ou pensamento. Então, o TDAH é melhor descrito como um padrão de comportamento, algo diferente na maneira como uma pessoa faz as coisas, em vez de descrevê-lo como
algo errado. Então, a palavra neurodesenvolvimento refere-se ao sistema nervoso, que inclui, né, o cérebro, à medida que se desenvolve ao longo da sua vida. O comportamento do TDAH geralmente aparece aos 7 anos, embora aquele comportamento considerado difícil vai aparecer ou pode até aparecer antes disso. Então, com o TDAH, as crianças podem ter problemas com impulsividade, hiperatividade, distração, seguir instruções e completar tarefas corriqueiras, mas o TDAH ele é tratável. E quando os sintomas do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade ocorrem na infância, eles tendem a persistir na idade adulta em cerca de metade dos casos. Então, adultos com TDAH geralmente acham difícil seguir instruções, lembrar de informações e se concentrar ou organizar tarefas. O TDAH pode resultar em problemas comportamentais, emocionais, acadêmicos, vocacionais e sociais que diminuem a qualidade de vida. Entendi. Então tem um probleminha aí no córtex ali, probleminha com neurotransmissores. Tá, entendi a parte fisiológica ali da coisa. Mas quais seriam os sintomas assim mais recorrentes do TDAH? Então, o TDAH tem como principais sintomas a desatenção, dificuldade de manter a atenção nas tarefas, a impulsividade, né, como fazer coisas por impulso repentino, sem pensar, como falar no meio da aula, interromper alguém numa conversa, mudar de ideia repentinamente. E em adultos, né, os impulsos podem ser irresponsáveis, né, como gastar muito dinheiro. Então, a hiperatividade, como também a inquietação, que é a incapacidade de permanecer sentado quando se está esperando alguma coisa, né? Por exemplo, na igreja, reunião, escola, você tem que se mover, né? Que você fica ali tremendo a perna, impaciente, né? Esperando na fila, no trânsito, você não consegue esperar a sua vez de falar, não presta muita atenção aos detalhes ou comete erros por descuido em tarefas do lar, no trabalho, durante qualquer tipo de atividade. Tem dificuldade em prestar atenção durante tarefas ou reuniões, parece não ouvir mesmo quando falado diretamente, eu tenho muito esse problema. Tem dificuldade em seguir as instruções, por exemplo, muitas vezes você não termina os trabalhos da faculdade da maneira que foi pedida, né? Tá faltando informação, ou você deixou tudo pra última hora e acaba fazendo de qualquer jeito. Também tem as tarefas domésticas ou qualquer outra tarefa aí no local de trabalho. Frequentemente as pessoas têm dificuldade de organizar tarefas ou atividades, evita ou não gosta de tarefas que exijam um esforço mental contínuo, como trabalhos acadêmicos, trabalho de casa ou preparação de relatórios, preenchimento de formulários e revisão de trabalhos longos. Perde com frequência, né, itens necessários, como por exemplo livros, canetas, ferramentas, carteiras, bolsas, chaves, papéis, telefone, óculos e tudo. E pode ser facilmente distraído por ações ou pensamentos não relacionados à tarefa atual. É muitas vezes esquecido nas atividades diárias, né, como fazer tarefas domésticas, fazer recados, retornar telefonemas, pagar conta, manter compromissos. Essas tarefas que muitas vezes pode parecer pura preguiça mesmo, mas quando acumuladas e, né, uma pessoa claramente se sente sobrecarregada sem saber por onde começar, priorizar tarefas, mesmo com ajuda e com métodos de organização, isso pode ser indício muito grande de que não é apenas preguiça ou falta de organização, mas sim que seja uma condição. Para aqueles que também contam com a hiperatividade, também pode trazer alguns comportamentos, como por exemplo, mexe ou bate as pernas ou os pés, se contorce com frequência, sempre aquela energia caótica, deixa o lugar na sala de aula ou no local de trabalho. Quando se depara ali sentado por muito tempo, corre, escala excessivamente, sabe aquela criança assim que não para quieta mesmo? Esse é o comportamento mais frequente que tem em crianças, né? Tem problemas para poder brincar ou se envolver em atividades de lazer silenciosamente. Isso daí era eu totalmente quando eu era criança. Sempre parece movimento, conduzido por um motor, fala demais, absorve as respostas antes que as perguntas tenham sido completamente feitas. Muitas vezes terminam as frases para outras pessoas que estão do lado e aí acaba interrompendo a linha de raciocínio do outro. Frequentemente tem dificuldade em esperar na sua vez, na fila, no trânsito, seja lá o que for. Frequentemente interrompe ou se intromete nas conversas ou jogos dos outros. Quando eu estava fazendo acompanhamento médico para poder obter o diagnóstico, o médico começou a descartar algumas condições que compartilham sintomas semelhantes, né? Pode ser ansiedade, depressão, dificuldade de aprendizado, autoestima, tireoide, problemas com sono. Com base na revisão dessas informações coletadas, o médico pode diagnosticar com um dos tipos de TDAH, que tem o tipo predominantemente hiperativo e impulsivo, mas não atender aos critérios de desatenção. O tipo predominante desatento, você deve ter o comportamento de desatenção presente por 6 meses, mas não precisa necessariamente ter os critérios de hiperativo e impulsivo. E aí tem o tipo combinado, que é o que eu entro, que é uma pessoa desatenta, hiperativa, impulsiva, e nessa forma mais comum do TDAH. Não sei se eu estou muito bem convencida se esse tal de TDAH existe aí, ou se é porque a gente tá vivendo num mundo cheio de distração.
Perhaps the most difficult thing that a human being is called upon to face is long concentrated thinking. Essas palavras foram escritas em 1925 por Hugo Gernsback. Ele foi um inventor de muitas coisas aí, pioneiro da ficção científica, e ele enfrentava problemas com distrações que apareciam de todos os lados. Então ele inventou aí o isolador, que era um capacete de madeira que eliminava 95% do ruído do mundo exterior, equipado com 2 janelinhas de vidro para os olhos, né, e um tubo de oxigênio que poderia ser acoplado caso tivesse dificuldade de respirar. Então, como que a gente se concentra nesse mundo moderno tão agitado? 100 anos depois, e parece que os problemas só pioraram. Os capacetes de isolamento deram lugar a fones de ouvido com cancelamento de ruído, rastreadores e bloqueadores de aplicativo para poder melhorar a sua produtividade, e uma indústria inteira de guru de produtividade que afirma que você pode hackear seu caminho para um desempenho mental melhor e ideal. Eu tenho que concordar que as distrações também ficaram mais sofisticadas, e a cada dia que passa, a resistência a elas parece cada vez mais fútil. Então, o que a gente deve fazer? Como que a gente se concentra? Se você estiver super focado, você não vai perceber o que está acontecendo ao seu redor. Muitas vezes, contamos a nós mesmos essa balela de que estamos observando o mundo inteiro ao nosso redor quando a gente não está. Mas, realmente, o mundo ao nosso redor é moldado pelo que nós estamos prestando atenção. Então, você pode pensar que pode assistir esse vídeo enquanto manda uma mensagem pro seu amigo, enquanto cozinha o jantar, mas você não pode, porque a gente não é feito para ser multitarefa. Escrever um artigo enquanto fala no telefone, enquanto olha para a caixa de entrada de e-mail, isso é impossível. A gente gosta de pensar e de se enganar que somos multitarefas, pois quem vem do mundo corporativo principalmente foi ordenado a pensar desse jeito. Mas na realidade, talvez você se perca na conversa no telefone e tenha que pedir para a pessoa se repetir. Você tá lendo a mesma frase no e-mail pela 5ª vez, tentando fazer sentido enquanto ditou, né, tudo errado na mensagem pro seu colega. Você pode até tentar ser multitarefa, mas nenhuma atividade sairá com 100% de excelência. O termo multitarefa vem do mundo da computação, cunhado da década lá de 60, para descrever máquinas que podiam processar simultaneamente 2 ou mais trabalhos. Mas a maioria dos computadores sequer consegue fazer isso com excelência. Digamos aí que você tenha 4 ou 5 programas diferentes em execução. O computador não tá literalmente executando todos esses programas ao mesmo tempo, mas sim alternando entre eles rapidamente. Então, o computador tem essa troca, né, que parece que é rápido, né? Mas é claro, isso só vai acontecer se tiver um bom processador. E isso também é verdade pro nosso cérebro. Todas as coisas em que queremos nos concentrar são como programas diferentes, incluindo coisas em nossas próprias mentes, como uma lista de tarefas. Você pode pensar que tá executando esses programas simultaneamente, mas na verdade você tá alternando entre eles, e a gente não é tão bom nisso quanto um computador é. Então, a nossa mente leva um tempo para poder realmente desligar de algo e começar outro. E nesse tempo não podemos nos concentrar totalmente em mais nada. Então, a chave para se concentrar é manter um programa e apenas um programa funcionando o maior de tempo possível. Essa é a lógica. Então, a atenção constante, especialmente conceitos abstratos, não é algo que necessariamente vem de uma forma muito natural para os humanos, né? O progresso humano, de muitas maneiras, é uma história de perseguir essas breves janelas para poder projetar coisas e depois construir elas. Então, a indústria tecnológica transmitiu lá atrás a mensagem de que a tecnologia podia nos ajudar a fazer todos os tipos de trabalho com mais eficiência, de modo que a gente não precisasse trabalhar tanto. E aí, então, as empresas de software, hardware, nunca pararam de procurar novas maneiras de facilitar trabalhos difíceis, para que essas pessoas consigam fazer coisas mais importantes no seu tempo livre. Exemplo disso aí foi quando as primeiras empresas passaram a adotar o e-mail como uma forma de comunicação. Então, em vez de perder tempo, sei lá, com fax e tudo mais, os funcionários podiam simplesmente enviar uma mensagem que seria recebida em um instante. Não estávamos apenas substituindo a máquina de fax por e-mail. Naquela época, eles estavam fazendo o equivalente de comunicação de agora, e de repente enviar centenas de mensagens de fax por semana. Esse é o nosso equivalente da nossa geração. E uma vez que as pessoas pudessem se alcançar instantaneamente, esperávamos uma resposta instantânea, desencadeando aí uma espécie de revolução na forma como as pessoas trabalhavam juntas. Esse tipo de hipercomunicação pareceu surgir naturalmente entre nós. A questão é que estamos checando nossa caixa de entrada o tempo todo
não por falta de vontade pessoal, não por causa de um mau hábito, porque a gente é viciado. A gente verifica porque as empresas fizeram com que a gente achasse que isso fosse necessário. E a gente é animal social. E a gente tá programado pra viver e trabalhar em tribo, fazer tudo pra poder evitar e decepcionar uns dos outros. A gente não consegue, né? Mas a gente tenta. E daí você abre a sua caixa de e-mail e só vê problema atrás de problema e você não consegue resolver aquilo ali naquele momento. Então sabemos que tá tudo bem, né, de responder mais tarde pensando racionalmente, mas a parte mais profunda da nossa mente diz: não, há pessoas que precisam de nós e nós estamos os ignorando. O Facebook mesmo descobriu o poder disso no final dos anos 2000. Os engenheiros notaram que os comentários de muitas pessoas eram versões de: ai, adorei, gostei muito, nossa, gostei demais dessa foto, adorei, gosto muito, adorei, nossa, que foto linda, amei, amei demais. Então, em 2009, eles transformaram isso em um botão e uma coisa inesperada aconteceu. As pessoas começaram a passar muito mais tempo no Facebook, porque ao tornar tão fácil reagir a uma postagem, as postagens das pessoas obtiveram mais reações. Então, se eu apenas tocar nesse ícone, eu vou obter esse feedback, e isso é quase impossível para o cérebro humano ignorar. Só que o problema é mais profundo do que isso aí. De acordo com algumas reportagens que eu ando lendo por aí, diz que o verdadeiro problema é que a nossa capacidade de atenção está agora fundamentalmente danificada. Então, os humanos agora não têm capacidade de atenção, né? Tá mais curta do que um peixe dourado. E para sua informação, o tempo de atenção de um peixinho dourado tem um período de atenção aí de, sei lá, uns 9 segundos. E estão dizendo que nós temos 8 agora. Mas se você realmente procurar a fonte dessa afirmação aí, você não vai encontrar nada. A verdade é que a gente vê essas coisas se repetindo durante a história. A gente já entrou nesse pânico antes. Quando a TV apareceu, as pessoas temiam que isso apodrecesse nosso cérebro. E décadas antes, coisas semelhantes foram ditas sobre o rádio. E séculos antes disso fizeram o mesmo com livros impressos, que isso era apenas para poder distrair e abusar o julgamento dos mais fracos, dos estudiosos, e seja lá que escambau que o pessoal inventou naquela época. Lembra que queimavam livros? Não é que as nossas mentes tenham sido enfraquecidas por causa do telefone, TV, Deus me livre, livro. Embora essas coisas sejam mesmo distrações, elas não são as maiores distrações. E o que eu sempre tive certeza, e hoje temos como provar isso, é que a nossa maior distração é a nossa própria mente. O que é algo que nem mesmo um isolador, né, pode consertar, porque quando James Beck tentou inventar o capacete de isolamento e apresentou para o mundo, ele mesmo admitiu isso, que mesmo que reine o silêncio supremo, você é seu próprio perturbador praticamente 50% do tempo. Quase um século depois, estudos provaram que ele estava certo. Quase metade das nossas interrupções são auto-iniciadas. Eu digo isso por mim mesma, porque eu sempre soube que a minha maior distração é a minha mente. Mas para pessoas que não são neurodivergentes, né, quase metade das nossas interrupções aí são auto-iniciadas. Isso serve para vocês também. Queremos ser puxado para fora, qualquer que seja o nosso momento presente. Podemos nos sentir, sei lá, qualquer dia inseguro, ansioso ou assustado. Há esse desejo de escapar disso e mudar isso. Então, a grande diferença hoje é que nunca foi tão fácil tirar a nossa mente de algo que a gente não quer prestar atenção. Então, a tecnologia é uma distração, mas principalmente porque nos ajuda a nos distrair. Então, o circuito aí de ansiedade, por sua vez, torna ainda pior o foco. E você faz com que esse ciclo vicioso ocorra. Então, a maneira correta de diagnosticar o que está acontecendo agora não é que perdemos nossa capacidade de foco, mas sim que estamos sem prática. Então, sem prática em sentir aquela vontade de fazer outra coisa e resistir a ela. Se concentrar em algo simples como sua respiração, né? Retorná-la suavemente. Quando a sua mente começar a divagar a outras coisas, você vai tornar isso mais consciente, né? Você tornar consciente dos seus pensamentos e sentimentos sem ficar sobrecarregado por eles e vai ajudar a relaxar. Então, a meditação mesmo é um campo de treinamento para sua atenção. Daí, quando você sente vontade de se distrair, você tem músculos mais fortes para puxar de volta. Então, há um tipo particular de trabalho em que, curiosamente, as pessoas mostram um nível notável de foco, que é fazendo trabalho qualificado com as suas próprias mãos, coisas mais práticas. Uma dessas explicações é que isso realmente nos dá uma estrutura de valores. Há uma clara diferença
diferença entre um código muito bem escrito e um código com uma lógica custosa, como também uma mesa de madeira muito bem esculpida e uma que fica balangando, pois não foi muito bem confeccionada. Então, uma grande parte do foco é a motivação, um impulso interno para alcançar algum tipo de recompensa. Então, tecnologia significa que sempre temos recompensa rápida ao nosso alcance. Então, se você vai ter uma chance de resistir a essas distrações, talvez te tragam, sabe, sei lá, qual recompensa, você tem que saber o que você quer fazer no lugar dessa distração. Então, isso exige reflexão, experimentação e tempo. E é desconfortável tentar descobrir o que você gostaria de usar o seu tão suado foco. Então, no passado, a resposta para essas perguntas era um pouco mais fácil de ser respondida, né? Porque as pessoas normalmente falavam religião, sua família, sua comunidade. Havia obrigações mais claras e menos opções. Então, hoje, eu estou tão ciente de quão preciosa é a minha atenção, por conta da dificuldade que eu tenho de mantê-la. Hoje, eu me pergunto constantemente, quando eu pego algum artigo, um livro, eu me pergunto se, será que isso vai valer alguma coisa pra mim? Será que eu devo gastar minha energia e foco aqui? Então, de certa forma, acho que é a distração uma forma de evitar a ansiedade existencial. E eu acho que os humanos são fundamentalmente bastante ambivalentes sobre serem livres, na verdade. Porque, por exemplo, dizemos que a gente quer ser livre, mas quando a gente é livre, parece que metaforicamente não é isso que a gente quer, porque a gente se sente como se não tivesse gravidade. E aí, como resultado, muitas pessoas constroem essas paredes em volta da sua vida para que elas não experimentem essa liberdade. E nossos esforços para poder zelar e otimar esse tempo, para poder trabalhar melhor, com mais foco, mais rápido, a gente corre o risco de perder de vista o que a gente tá tentando mesmo realizar. Então, lembra aí, né, que trabalhar menos já foi um argumento de vendas, mas aí o e-mail veio, né, trazendo o trabalho para dentro da nossa própria casa. E quanto mais tarefa você alternar, mais a sua mente vai ficar lenta. Foco é sempre uma troca. Você obtém o poder de realizar algo em troca de cegueira para um mundo mais amplo. Ou seja, eu estou aqui e qualquer coisa que acontecer aqui em volta, eu não quero saber. Isso é foco. Assim, na verdade, você também precisa ter momentos desfocados para poder começar a se conectar com elementos mais sutis de quem é você. Eu era aquela pessoa que quase falhou na faculdade. E depois disso, eu tive que me explorar e venho me explorando até esse exato momento gravando esse vídeo. Eu tinha que encontrar algo a mais em mim que, sei lá, eu tinha perdido e eu me encontrei nesse mundo. E acho que esse é realmente um dos grandes desafios da vida. É como em uma última análise aí, né? Pra onde queremos que nossa atenção vá? Ou será que minha atenção não é bem treinada e que é só eu fazer todos esses sistemas e ser bem persistente? Talvez eu consiga? E em partes é verdade, né? Eu consegui alcançar coisas que nem eu acreditava em minha descrença em mim mesma. Porém, podemos ter os melhores sistemas, dispositivo aí como Alexa, smartwatch, lembretes, post-its, meditação, pensamento positivo, persistência, mantra, alguma coisa ainda não estava certo. Então tá até um meme que é o meu favorito, que eu falo assim: Deus, me deixa vencer uma vez na vida, nem que seja por pena. Eu sou tão esforçada. Pois de verdade, eu acho que eu nunca conheci alguém tão perseverante. Mesmo nos piores dias, eu sempre tentei aproveitar dessa hiperatividade mental e constante criatividade para poder tentar investir em conhecer talentos escondidos que eu mesma não fazia ideia, né? E depois de tanto observar as minhas atitudes, meu comportamento, ouvir meus pensamentos, eu aceitei que infelizmente meu problema estava fora do meu controle. E como dito anteriormente lá, né, autoconhecimento tem sido uma ferramenta muito importante de entender as distrações do dia a dia, tentar evitá-los e ser persistente com eles. E eu lembro da agonia de me culpar, de sempre achar que eu não estava nunca fazendo o suficiente e que eu era uma falha, que eu não tinha a força ou a inteligência suficiente. E para ter certeza mesmo que você tem uma condição e não apenas que precisa de organização, primeiro, os comportamentos dos sintomas devem estar presentes em 2 ou mais ambientes, como por exemplo na sua casa, vida pessoal e na profissional ou acadêmica. E em segundo lugar, os sintomas devem ser prejudiciais. E não é apenas que eles ocorrem, pois todos que se envolvem nesses comportamentos, às vezes aí, comportamentos citados, não se limitam apenas em estar presente na vida de neurotípicos. Aí os comportamentos sintomáticos devem estar presentes na infância, geralmente aí antes dos 18 anos. E por último, os sintomas não podem ser correlativos de outro transtorno que não seja o TDAH, por exemplo. Às vezes, quando
quando uma pessoa tá deprimida ou ansiosa, pode ocorrer comportamentos desatentos mesmo. Eu mesma fiz uma análise da causa raiz da minha ansiedade e depressão e eles estão um pouco mais ligados com a minha frustração e traumas que são resultados do TDAH como fator, né, crucial das minhas frustrações. Mas isso somente o médico pode identificar, né, fazendo as perguntas certas sobre o seu comportamento, inclusive da infância, na escola e etc. Tá bom, entendi. Acho que eu captei tudo, acho que tudo faz sentido e agora eu acho que eu confio nessas informações. Mas se é tão difícil lidar com déficit de atenção, como que isso se encaixa no mundo da programação? Eu consigo trabalhar tendo essa condição? A decisão de se tornar um profissional na área de TI com o diagnóstico de TDAH é um medo recorrente de algumas pessoas que me procuram para aconselhamento. Para ser bem sincera, ter essa condição assusta em qualquer outra área, exatamente pelo impacto que a falta de controle na administração da concentração e inquietação. Então, nada mais é do que o medo de passar pelo mesmo que possivelmente você tenha passado no período da escola. Mas esse é um caso um pouco mais pesado, afinal, vai lidar diretamente com o seu futuro, já na sua fase adulta. É o seu ganha-pão e você depende de ganhar essas habilidades que são necessárias para poder trabalhar e assim, né, se tornar uma pessoa independente financeiramente. E eu entendo essa dor mais do que ninguém, que é assim, né, que é uma área complexa como a área de TI, mas a advocacia também é, a arte também é complexa, a música também é complexa, a medicina então nem se fala. E temos diversos exemplos de profissionais em cada área citada que também são neurodivergentes. Como uma área de estudo, um trabalho, um hobby, a programação pode se encaixar excepcionalmente bem com o funcionamento do cérebro com TDAH. Mas eu vou citar alguns pontos positivos e negativos na programação quando você tem TDAH. O lado bom, acho que assim como eu, muitas pessoas já foram atrás de listas de trabalho que são ótimos para quem tem TDAH. E desenvolvedor de software, programador, nem sempre aparece nessas listas, né? Mas a programação pode ser um bom ajuste para a maneira como o cérebro do TDAH funciona. A programação é uma atividade prática onde você aprende fazendo coisas e experimentando. Parte do que me atraiu para poder estudar essa área foi como isso tudo é baseado em projetos. Mais o meu tempo é gasto escrevendo programas, menos memorizando passivamente informações. Claro, quando você tem a sorte de trabalhar em uma empresa onde não tem milhões de reuniões por dia e que cortam seu foco de vez. Então, pessoas com TDAH geralmente aprendem fazendo e se concentrando melhor quando estão trabalhando ativamente em algo. A natureza prática da programação permite que ambas essas coisas aconteçam. Então, porque você vai ter um feedback concreto. Quando você está escrevendo código, você está tentando fazer algo com esse código, né? Tentando fazer algo específico. Então, à medida que você trabalha, você obtém um feedback concreto sobre como que você está indo. O código vai ou não realizar o que você deseja. Vai dar um erro ou não e muitas vezes vai apontar onde está esse erro. Em outras palavras, você tem um objetivo tangível, o que você está trabalhando e recebe um feedback contínuo sobre o seu progresso em direção a esse objetivo. E esse feedback concreto fornece uma recompensa que pode ajudar a manter o cérebro do TDAH engajado e motivado. A programação pode ser criativa. A afinidade dos portadores de TDAH por atividades criativas é muito conhecida, mas o que pode ser menos óbvio é que a programação tem muitas das características que as pessoas com TDAH gostam em atividades mais tradicionalmente consideradas criativas. Então, primeiro, quando você está programando, você está literalmente criando algo. Isso está relacionado ao fato de que a programação é algo prático e fornece esse feedback concreto. Segundo, existem várias maneiras de se resolver um problema usando programação e às vezes precisa pensar fora da caixa para poder encontrar a melhor solução para o problema. Então, o resultado é que as pessoas com TDAH que gostam de criar coisas também podem gostar de criar programas de computador, pois vai exigir esse pensamento criativo e fora da caixa, o que pode ser emocionante de um ponto de vista. E se a ideia der certo, a sensação de prazer pela tarefa sendo concluída, com sucesso que pode se tornar, isso aí vai transferir em motivação e vai aperfeiçoar aquela habilidade que você tem. Tem espaço para autonomia, algo que as atividades amigáveis aos TDAH, né, tende a ter em comum é que elas oferecem flexibilidade para organizar seus hábitos de trabalho da maneira que você deseja. Então, para pessoas com TDAH tendem a se concentrar muito melhor em algumas condições do que em outras, essa autonomia pode fazer toda a diferença. Quando se trata de programação, tudo o que importa é que você tenha um código e que faça o que você quer esse código. Então, há uma flexibilidade para trabalhar de acordo com o próprio processo. Você pode escrever um programa em várias pequenas rajadas ou uma longa maratona de uma vez só. Você pode programar a qualquer hora do dia e em qualquer lugar. Você pode buscar projetos mais colaborativos ou individuais. Você pode
concluir um projeto de programação na ordem que fizer sentido e pode ouvir música ou tomar café enquanto faz isso. E, né, você pode codificar de qualquer maneira que se ajuste ao seu cérebro. Também temos o lado ruim. Eu acabei de oferecer aí várias razões pelas quais as pessoas com TDAH podem gostar de programação, mas isso não quer dizer que nada de errado vai acontecer, né? E ainda mais quando você combina TDAH e código. Atenção aos detalhes é extremamente importante. Quando você tá programando, pequeno erro que seja pode encarretar em centenas de linhas de código. Tava parecendo bom, né? Primeiramente, de dar tudo errado. E esse erro pode ser um erro de digitação, usar o nome errado para algo, um pequeno descuido em sua lógica ou esquecer algum tipo incomum de entrada, né? O seu programa vai perceber isso daí. Se você estiver programando com TDAH, é provável que cometa erros de desatenção regularmente e em seguida tenha que voltar o seu código para poder arrumar eles. Então é um processo que pode ser demorado, mas pode se tornar mais rápido à medida que você desenvolve a habilidade de caçar os seus próprios bugs ali. Não terminar projetos, eu acho que é o maior perigo, porque pessoas com TDAH são notórias por começar, mas nunca terminar um projeto. Eu acho que sou o maior exemplo que vocês podem ver aí ao vivo em a cores. E ao escrever um programa de computador, há muito potencial para poder descartar projetos antes deles serem mesmo concluídos. Então, especialmente com projetos mais complexos, ver um projeto requer uma quantidade significativa de planejamento, em seguida escrever o código real para poder transformar essa sua ideia em realidade. E mesmo depois de escrever o código, pode haver horas de frustração olhando de trás para frente do seu código para poder descobrir por que diabos ele não tá fazendo o que você pensou que ele faria. Então, cada etapa do processo é uma oportunidade para o sintoma clássico de TDAH de deixar um projeto cair no esquecimento enquanto ainda está em andamento. E para finalizar esse vídeo, eu vou falar do tal do hiperfoco. Se escrever um programa é um esforço demorado que pode ser prejudicado pela falta de atenção aos detalhes e uma tendência a abandonar projetos, como diabo um programador com TDAH leva esse programa até a linha de chegada? Em muitos casos, a resposta é o hiperfoco. Hiperfoco refere-se a um estado de concentração em que as distrações e até mesmo a sensação de passagem do tempo parece que desaparece. Esse estado parece ser especialmente comum entre pessoas com TDAH. É bem confundido com as pessoas que entram no tal do flow, que ficam dispersas e tal. A gente é um pouquinho diferente. Pessoas com TDAH são menos capazes de regular sua atenção, o que geralmente significa que tem problemas para se envolver em uma tarefa, mas às vezes significa que o oposto também acontece. Então eles ficam presos ou hiperfocados em uma tarefa e não conseguem se desvencilhar. O hiperfoco parece ocorrer em tarefas particulares que proporcionam uma sensação contínua de recompensa e estimulação. Então a programação pode atender a esses critérios porque é uma atividade prática em que você recebe o feedback constante e trabalha em direção a um objetivo tangível. Então as pessoas com TDAH frequentemente gostam de resolver quebra-cabeças e jogar, e a codificação é como uma dessas atividades aí. Mas o objetivo pela qual você está trabalhando não é ganhar o jogo ou encontrar uma solução para o quebra-cabeça, é construir um programa que funcione de maneira que você deseja. A natureza prática da programação é a chave nesse sentido. Então esse fluxo aí de estar sempre adicionando progresso em direção do seu objetivo, obter feedback tangível, ajuda você a criar essa sensação aí de envolvimento contínuo que prepara o cenário para o hiperfoco. E por fim, você alcança a recompensa final, que é o momento que o seu código faz o que você pretendia que ele fizesse. Então o hiperfoco pode superar os aspectos negativos da programação com TDAH. Ele pode manter você ali colado no seu computador enquanto você volta e encontra seus erros de desatenção, e pode levá-lo a passar por armadilhas que talvez de outra forma poderiam ter passado despercebido por você e levar até o abandono do projeto. Claro que o hiperfoco ele é algo inconstante. Quando você tem TDAH é difícil regular sua atenção e certamente não pode contar com um estado de foco intenso surgindo quando você precisa. Ainda assim, você pode achar que o hiperfoco aparece o suficiente para poder ajudar o lado bom da programação com TDAH e superar o ruim. Eu digo isso por experiência própria, porque às vezes parece que eu não consigo fazer nada. Quando o hiperfoco vem, eu resolvo tudo de uma vez. Então é uma bênção e uma desgraça ao mesmo tempo. Divida esse problema grande que você tem em tarefas menores e vai testando elas. Toda vez que você obter um resultado que você procura, fica satisfeito, vá lá e procura resultados menores, porque aí você vai ficar com essa sensação de satisfação com frequência. E esse grande produto acabado parece ainda mais incrível porque você sabe quantas pequenas tarefas foram necessárias para poder criar ele. E aí você pode assistir ele como um todo, né? Esses resultados trabalhando todo como um conjunto. Quando você tiver tempo de inatividade, cria uma
tarefa para você fazer, algo genérico que seria uma ferramenta útil para você no futuro. Defina aí uns lembretes de itens semanais de fazer reuniões futuras. Lá no meu trabalho, por exemplo, a gente usa o Gmail, então eles já são adicionados automaticamente no meu calendário e envia lembretes para todos os meus smartwatch, celular, Alexa. Então, o que você faz em seu tempo de inatividade como um desenvolvedor com um TDAH pode significar sua queda e também o seu sucesso. Cortar seu projeto em porções pequenas pode ser o que diferencia dos outros desenvolvedores. Então, mantenha as coisas interessantes para você como desenvolvedor e mantenha seus projetos em andamento sem que você perca o interesse. O interesse, eu acho que é a parte mais crucial, não poderia dar mais ênfase. É ideal criar truques e métodos para poder manter essas respostas aos seus gerentes, colegas de equipe, ficar no topo das suas tarefas rotineiras semanais, porque senão ela vai virar uma bola de neve. Infelizmente, nós que temos esse degrau a mais para subir em nossas carreiras e nossas vidas também, a gente precisa colocar um pouco mais de esforço. Por isso a importância de se trabalhar em ambientes de trabalho com políticas de inclusão, onde você se sinta confortável em abordar sua condição e que a mesma vai ter condições necessárias de dar essas acomodações que você precisa. Bom, eu não falei tudo que eu gostaria de ter falado, mas eu acho que eu falei o essencial. E as referências dessas informações que eu abordei aqui, elas estão todas linkadas na descrição deste conteúdo. Então, espero de coração que eu tenha esclarecido algumas das dúvidas mais recorrentes e que eu tenha te encorajado tanto a ir procurar um profissional qualificado para obter o diagnóstico, tanto aqueles que já têm o diagnóstico tenham sido encorajados de olhar, né, a área de tecnologia e desenvolvimento com um olhar diferente e até receptivo.